Pois muito que bem, tem babado e treta no Power Couple, e é claro que eu vou te contar os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, teve a prova das mulheres, né? O Haddad, ele é super grosso, isso a gente já sabe. Que ele é um babaca, a gente sabe também. Acontece que ele foi super grosso com a Lu. Ela chegou falando que ele tava brabo porque ela falou mal e ele já começou repreendendo a fala dela. Ela ficou super nervosa com ele, que ficou brigando com ela durante a prova e tal. Ela tá com ranço dele. Fica tranquila, Lu, a gente também, tá? Tem coisa nessa vida que a gente até se livra. Pensa. Pois muito que bem, olha só. E depois de protagonizar uma briga com a Brenda, a Anne prometeu não falar mais com ela, tá? Ela disse ainda que tá se sentindo desrespeitada pela Brenda e disse que paciência dela tá no limite. Durante um bate-papo com ela, o Pelanza comentou sobre o comportamento da Brenda. Tem gente que a estratégia aqui é ferrar com o psicológico dos outros. E ela, mas é verdade, eu já sei disso. Por isso que eu já tomei essa decisão. Eu não troco mais nenhuma palavra. Você tá certa, eu também. Ele fica do meu lado na sala de apostas, mas eu não troco mais nenhum olhar, reação, nada. Não é nenhum jogo sujo, é um jogo baixo, disse o Pelanza, se referindo ao Matheus. Tudo de ruim que a gente entrega, a gente recebe. Eu não vou entregar nada ruim porque não quero receber nada ruim. Acabou. Eu entreguei muitas coisas boas, coisas neutras, mas eu não recebi nem neutro nem bom. Eu recebi o ruim. Então, isso acabou pra mim. O Pelanza ainda disse que se sente desestabilizado pelos ataques do Breteu, segundo ele, né? Eles conseguiram me tirar do sério, do meu eixo, por 2 vezes. Não faz sentido. Amanhã tem quebra-power e vai ser mais um momento que isso vai acontecer. Eu confesso que eu não tô disposta. A minha paciência tá naquele limite fino. Pois bem, e teve quebra-power? Teve. Antes, os casais aproveitaram queijos, frios, pães, vinhos, uma tábua bem de Dia dos Namorados, sabe? Então, depois a Elisa contou que durante o jantar, o pessoal ali brindou, chamaram a Brenda e o Matheus, mas a Brenda se recusou. O Nandinho perguntou por quê e a Brenda respondeu, já já vocês vão saber. E teve quebra-power? Teve treta também. Olha só. Eles tinham que escolher 3 posições para 3 casais. Posição 1 merece chegar na final, 2 não sabe jogar, 3 jogo baixo. Começou com Pelanza e a Anne, casal power. Eles escolheram Michelle Passa para a posição merece estar na final, pela conduta firme dos dois, por, né, 2 dos casais que eles colocaram na DR saíram e tal, sabem jogar, apostar, aquela coisa toda. O Pelanza e a Anne colocaram na posição 2 de não sabe jogar Adriana e Albert, disseram que, né, eles voltaram 3 DRs, podem estar forte, mas o jogo deles é nebuloso. E pro jogo baixo eles colocaram Brenda e Matheus, porque na visão deles, eles têm um jogo baixo de se apegar a pequenas coisas para comprometer o psicológico das pessoas e não sabem até quando as pessoas da casa e o público vão aguentar isso, tá? O Matheus respondeu dizendo que o público vai saber se aguentam ou não. Que babado, né? Pois muito que bem, minha gente. Daí foi o Elise e a Dibala, né? A Elise e a Dibala foram lá fazer a vez deles. Escolheram o Carol e o Mussunzinho pro Merece chegar na final. Não sabe jogar, colocaram o Ive e Nandinho pela questão deles terem poucas estratégias de jogo. Vou jogar voto meio fora e tal. E colocaram a Brenda e o Matheus pra posição de jogo baixo, por ser algo pessoal desde o primeiro quebra-power. E pela Brenda também ter sido muito agressiva com as palavras que fez pro Adbala. E porque eles não concordam, né? Com os embates, com as brigas, aquela coisa toda. Lu e Haddad escolheram o Ive e Nandinho para a posição 1, né, do Merece estar na final, justificando que eles se posicionam sim quando necessário, que jogam muito bem, respeitam todo mundo. Ninguém se importa, Haddad, a verdade é essa. E botaram o Adriano e o Albert na posição 2, né, de não sabe jogar. Eles disseram isso para os dois, porque não entendem algumas das estratégias. E para o jogo baixo, colocaram Breno e Matheus, dizendo que eles são fortes, protagonistas em relação aos embates e posicionamentos, mas sobre o jogo, os votos, né, e na convivência e tal, eles são fracos. Carol e Mussunzinho escolheram Luana e Haddad pra não sabe jogar, depois pra Merece estar na final, Adriana e Albert pra não sabe jogar, mas acham que eles vão chegar na final, e aí, claro, colocaram Breno e Matheus pra posição 3, né, a Carol disse que ficou muito mal pelos últimos acontecimentos, e que pra toda ação existe uma reação, e que o Mussunzinho não vai mais participar do teatro deles. Pois bem, eles responderam a Carol e o Mussunzinho, né, os casais que eles escolheram, e aí o Albert ainda deu um conselho pros dois. O Matheus disse que assim como eles estão respeitando a fala de todos ao serem colocados sempre no jogo baixo, os outros casais também têm que respeitar quando eles estiverem falando.
Pois muito que bem, daí foi a vez do Albert e da Adriana, colocaram Ivy e Nandinho como, né, o merece estar na final, por terem se aproximado bastante deles, aquela coisa toda. O Albert disse que a Brenda e o Matheus, que eles sabem que não concordam com muitas coisas que eles fazem, que torcem pela evolução deles. A Brenda começou a chorar muito, e aí o Albert disse pra ela que ela não precisava chorar, né, que eles não podiam faltar com a verdade no momento e tal, e aí ele contou que o Matheus vê ele como um pai, mas que pai também educa. E aí eles colocaram a Dibala e Elisa como não sabe jogar e botaram Anne Pelanza na posição 3 de jogo baixo, né, pelos acontecimentos recentes e como eles reagiram à volta deles da DR. A Anne chegou a explicar como foi o cochicho com a Carol na última formação de DR, fazendo que a DR fosse cancelada e tal. Daí o Matheus começou a questionar os outros casais se eles realmente fazem jogo baixo, apenas porque eles têm uma personalidade mais forte, porque quando eles se posicionam, o efeito é manada, mas quando eles levam 7 votos, isso não é nada. Aí eles colocaram a Adriana e o Albert na posição 1, né? Apesar de estarem magoados por não terem sido colocados em nenhuma posição pelos dois, mas que gostam deles e tal. E aí o Albert e a Adriana responderam a esse questionamento da Brenda e do Matheus. Eles disseram que fizeram a escolha por imparcialidade e não colocaram os dois na berlinda. O Albert ainda disse que conhece a índole, o caráter, o coração dos dois, mas que torce pela evolução deles e por isso não colocaram ele nessa posição por causa dos últimos acontecimentos. Aí a Brenda disse que estava mais quietinha porque aconteceu uma coisa muito grave e que não é a primeira vez e que ela está esperando a posição da produção. Que será-se? Pois bem, aí a Brenda e o Matheus escolheram Michelle passa para a posição 2. Eles acham que, né, o conselho que deram para eles serviram, porque o Passa postou mais alta nessa semana, a Michelle agradeceu e tal. Aí o Passa e o Matheus tiveram uma pequena discussão ali por causa do ponto de vista deles. E quando anunciou que eles iam estar na posição de jogo baixo, o Matheus falou sobre as coisas que podem acontecer na edição e que geram expulsão, como a água que a Brenda jogou na Carol, e contou que o Mussunzinho deu um empurrão nele, deu uma esbarrada, uma ombrada nele na dispensa. Aí o Matheus continuou falando sobre alguns empurrões, alguns encontrão que o Mussunzinho deu nele, um na festa, outro ontem de manhã, que é o vídeo muito polêmico que tá rendendo nas redes sociais, e a gente já vai falar sobre isso. E ele também contou um momento em que o Albert chamou todo mundo em casa para almoçar e ignoraram ele. Aí, minha gente, o lance é o seguinte: esse vídeo do Matheus e do Mussunzinho é o seguinte: o Matheus tá entrando na casa e o Mussunzinho tá saindo. Quando o Mussunzinho tá saindo, ele dá um esbarrão, uma ombrada, um encontrão no Matheus na porta, bem na porta de entrada da Mansão Power, que o Matheus chega a olhar para ele depois do vídeo. E por isso as pessoas estão pedindo a expulsão do Matheus. Só que essa não foi, né, a única vez. Como o próprio Matheus disse, ele deu esse empurrão, esse encontrão nele, esse esbarrão nele durante a festa com a Adriana, na dispensa e na porta da sala, ali na porta da saída. Então seriam essas 3 vezes. E as pessoas estão pedindo a expulsão do Mussunzinho. E seria isso que a Brenda estaria aguardando da produção. Bom, a Dibala e a Elisa explicaram, né, como que a situação aconteceu de manhã com o Albert. O Mussunzinho disse pro Matheus que não quer participar do teatro dele. E aí a Carol e o Mussunzinho foram chamados para a posição do joga baixo e não falaram muito sobre isso, não. Tá, pois bem, Michelle passa a colocar o Brenda e Matheus na posição 3, que é o jogo baixo. O Bruno falou que parece que eles falam as coisas na maldade, pegam frases para usar contra a própria pessoa, que tem coisas que não faz sentido. A Brenda ficou indignada, começou a discutir com ele. Ela disse que só o lado deles é errado, mas que ninguém escuta as coisas que a Carol e o Mussunzinho dizem sobre eles e que o público tá, sim, enxergando tudo, tá? Aí a Ivy e o Nandinho colocaram lá o deles, justificaram o Brenda e Matheus de novo no mesmo lugar, aquela coisa toda, né? Ivy, Nandinho, a Anne e o Pelanza discutiram pela aquela mesma questão do jogo, do posicionamento do jogo e tal, mas a verdade é que o que a gente não se importa, né? A verdade é que ninguém se importa. Pois muito que bem, termina o quebra-power, cada um vai pro seu quarto e aí a fofoca, claro, começa. O Pelanza disse que a Brenda e o Matheus não se importam com ninguém, criticou o jeito, né, que eles comem e tal. E ele falou, você viu quando chegou o vinho? Eles encheram 2 taças de cada um deles, 4 taças cheias até a boca, tomaram uma golada e encheram de novo. Aí o Bruno, assim como o escondidinho de ontem.
O Pelanza ainda reclamou de ter que ter orado na cara deles durante a dinâmica, disse que não quer mais chegar perto deles e coisas assim, tá? A Michelle, né, e o Passa ali disseram que a Brenda e o Matheus jogam baixo, que olham qualquer coisa pra, né, usar contra as pessoas. E o Bruno falou que tá curioso pra saber o que o Matheus tem contra ele e disse que faz a aposta que quiser. Eles disseram ainda que o Matheus não respeita as regras do programa e chega, inclusive, a ficar questionando, né, a produção, a Galisteu e tudo mais. Pois muito que bem. Daí, minha gente, o Mussunzinho chega lá no quarto e começa a falar sobre a Brenda e o Matheus. Aí ele diz, quando eu achei que já tinha ouvido tudo, ele soltou aquela, você me empurrou e me machucou, eu já falei com a produção. Ele falou que cuspir pode, jogar água pode. Aí, minha gente, o Mussunzinho foi o quê? Lá catar a Carol pra ela participar dessa conversa. E aí, no quarto, a Anne perguntou se o pessoal ali questionou a produção sobre o que era configurado como agressão antes de entrar no programa. E o Mussunzinho disse que perguntou por conta da Carol, né, já que ela é super explosiva e tal. E ele disse, jogar um prato na parede e voou caco em você é agressão. Joguei um prato e estourou, não é agressão. Aí a Carol chega e aí eles começam a falar. O Mussunzinho disse que tem horas que o Matheus não faz ideia do que tá falando. E ele disse, tem hora que ele é totalmente quadrado. Aí a Anne falou que parece que o Matheus se perde no que ele fala, enfim, que não é muito coerente. Ela disse ainda, depois a Carol começa a falar, e disse que imaginou que a Brenda, depois de chorar na dinâmica, ia fazer um discurso de estar arrependida e tal. E aí o Pelanza disse que o arrependimento nunca vai vir deles, né? Que isso nunca vai acontecer. Aí o Bruno falou que quer pagar para ver se a Brenda e o Matheus são mesmo fortes com o público. E eles riram quando lembraram que o Matheus falou que foi, né, esbarrado pelo Mussunzinho e quase quebrou a cerveja no pé da Adriana. E aí, nesse momento, o Mussunzinho começa a contar como foi. E a gente tinha um lance de com licença, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de quarta-feira, zerou tudo, eu não olho nem na direção. Você acha que eu vou ficar dando de ombro com um moleque desses sem querer pegar ele? Tenso, né? Bom, em outro quarto, o Haddad disse que tinha que evitar a Brenda e Matheus nas dinâmicas do programa. A Elisa e o Adbala estavam conversando com ele. A Elisa disse que é necessário, que não tem lógica. E pro Adbala, a Ive e o Haddad podiam ficar na casa na votação da DR passada, se ela tivesse acontecido. Se forem as duas juntas, Ive e Nandinho não sairiam, caramba. Coitado, né? Que mundo que o Adbala vive. Aí o Haddad perguntou pro Adbala se ele acha que a Carol e o Mussunzinho saíssem numa DR contra Albert e Adriana, Brenda e Matheus. E o Adbala disse, julgaram a trajetória e analisaram o comportamento dos embates entre Carol, Mussunzinho, Brenda e Matheus positivos. Ele disse então que se houve julgamento pela trajetória da Brenda e do Matheus e da Adriana do Albert, eles voltaram dessas DRs que eles foram, das três, tá dizendo que eles estão indo bem, que o jogo deles é certo e tal. E ele disse ainda que a Brenda e o Matheus erraram 2 vezes ontem, né, no Quebra-Power, e que ele ainda tinha visto que o fato de não terem bridado com todo mundo da casa, que podia ter sido uma publicidade, que durante a dinâmica falar do programa, que isso também não pode acontecer, então que isso seria ruim. Daí, minha gente, corta pra dispensa. O Mussunzinho disse que começou a ficar com medo do Matheus depois do episódio da DR, e aí o Mussunzinho falou, tu viu o argumento lá embaixo? O cara é muito louco, ele é maluco. Acontece que a treta pegou preço nas redes sociais e os internautas estão pedindo a expulsão de Mussunzinho. E você, o que acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Meio-dia eu tô de volta com mais vídeo e mais treta. Até mais, tchau, tchau!